Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós, como filhos de Deus, filhos do reino, chamados para vivermos segundo a justiça de Deus, fomos tirados das trevas e transportados para o reino de Deus por causa da obra que Cristo realizou. E ao entendermos e compreendermos que a salvação é pela graça de Deus e que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus da terra, nós temos que entender: não somos estrangeiros com relação ao reino de Deus, à vontade de Deus, mas somos cidadãos dos céus, peregrinos neste mundo, sim, estrangeiros neste mundo. Não pertencemos mais a este mundo, pois fomos tirados e transportados para o reino de Deus por causa do que Cristo fez. Por meio da sua obra, recebemos o perdão, pois na sua morte temos o perdão, pois é o seu sacrifício, a sua oferta, para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus. A sua ressurreição pelo poder de Deus nos justifica. E o que mais ele fez? Nos colocou na presença de Deus. Por isso, entendermos que a salvação é pela graça, é resultante da obra de Cristo, é que nos conduz a vivermos a vontade de Deus. Pois somos feitos quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador e é o nosso Senhor, e que a sua obra, é através da sua obra que nós somos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isto é a expressão da graça de Deus plena em nosso favor. A nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus não depende de nós, mas depende do que Cristo fez por nós. E nos submetermos a isso, é o que nos assegura o acesso à vontade de Deus e a vivermos de forma plena essa vontade no mundo. Não mais como estrangeiros, mas como cidadãos do reino de Deus. Paulo, escrevendo sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, 19 ao 22, ele afirma: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Esse é o entendimento que nós precisamos ter, que nós somos cidadãos do reino de Deus, que pertencemos à mesma família, que o processo de Deus e a vontade de Deus é que cresçamos fundamentados em Cristo como pedra angular, que o ensino que nós recebemos é o ensino fundamentado nas palavras do Senhor, que nos conduz a sermos imitadores de Cristo, a alcançarmos a plena estatura de Cristo. Por isso, Deus está nos preparando, formando como família, como povo, como seu santuário, para a sua morada. Ele mora, habita em nós. Construir como pedras vivas, como Pedro fala em sua carta. Somos pedras vivas do templo que ele está construindo. Somos a morada de Deus, a casa de Deus. E este é um processo que começou com a obra de Cristo. A igreja ele está formando, construindo a família de Deus, a sua família ele está construindo. Pois ele habitará no meio do seu povo, ele habitará no seu povo. O que a gente precisa entender é isso. É uma obra em que ele nos ensina, fundamentado naquilo que são os ensinos, nas palavras de Cristo, a obra e a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos compreender as Escrituras, entender qual é a vontade do Pai que Ele planejou para nós.
de maneira que, despindo da natureza humana, possamos nos revestir de Cristo, para vivermos neste mundo como filhos de Deus. É uma jornada onde santificamos o nosso proceder, não para nos aproximarmos mais de Deus, mas por estarmos na presença de Deus por causa do que Cristo fez, nós santificamos o nosso proceder para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Pois precisamos entender que é nosso papel como peregrinos neste mundo, mas cidadãos do reino de Deus agora, de revelarmos o reino de Deus neste mundo, de agirmos como Cristo, de buscarmos a maturidade, ou seja, a plena estatura de Cristo, caminhando, despindo da natureza humana, nos revestindo de Cristo, para que em nossas atitudes expressemos Cristo como cartas vivas, como bom perfume de Cristo, de maneira que as pessoas possam conhecer da salvação, possam compreender o reino de Deus, a vontade de Deus, e nós enchamos a terra com conhecimento da glória do Senhor. É uma obra que Ele está realizando. É um processo que Ele está nos conduzindo de maneira que a gente cresça, amadureça. Mas precisamos ter esse entendimento. Onde estamos, que Deus fez nossa origem. Pois estarmos em Deus é o que nos conduz a um processo de cumprirmos a vontade de Deus. Reconhecer Cristo como Senhor e nos sujeitarmos a vivermos segundo o governo, o senhorio de Cristo, é que nos conduzirá a toda a vontade do Pai, expressando justiça do reino de Deus. É isso que a gente precisa entender. Por isso, não somos estrangeiros com relação ao reino de Deus. Somos estrangeiros com relação a este mundo. Somos peregrinos neste mundo. Mas, lembrando sempre, cidadãos do reino de Deus, que têm a responsabilidade de, como embaixadores, reconciliadores dos homens com Deus, de apresentar, revelar e manifestar o reino de Deus na terra. Que a gente possa ter esse entendimento e caminharmos para a maturidade. Caminharmos para santificar o nosso proceder e expressarmos Cristo neste mundo, como pessoas maduras que conhecem a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.